em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, estes textos, esses versículos do livro de Atos, eles narram sobre o nascimento e o início da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica, ela também é conhecida como a Igreja Primitiva, ou a Igreja do primeiro século. E nessa oportunidade, queridos, eu quero ver com os irmãos qual era o segredo da Igreja Apostólica. Amém? Esse é o título dessa mensagem dessa manhã. Qual o segredo da Igreja Apostólica? Queridos, a Igreja Apostólica é e sempre será a igreja modelo para todos os tempos. A Igreja Apostólica, ela é e ela sempre será modelo para todos os tempos. A igreja do primeiro século, ela não tinha nenhuma estrutura física que pudéssemos invejá-la. A igreja primitiva não tinha templo, eles não tinham carros, ônibus, eles não tinham leis que lhes favoreciam. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, não transmitia culto pela internet. Não colocava a mensagem de domingo no YouTube, como nós fazemos. Não tinha cadeia de rádio e televisão. Queridos, existem ministérios que têm construtoras. Existem ministérios que têm construtoras para construírem as igrejas que eles abrem. Existem ministérios que têm bancos, canais de televisão. Queridos, a igreja hoje é uma igreja com muitos recursos. Muitos recursos. É uma igreja rica, é uma igreja abastada. Parece com aquela igreja de Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Essa é a igreja dos nossos dias. Entretanto, apesar da igreja hoje ter toda essa estrutura necessária para cumprir com o seu propósito e anunciar o Evangelho, a nossa realidade hoje é que dos 7 bilhões e alguns milhões de habitantes dessa terra, 3,2 bilhões de pessoas ainda não ouviram as boas novas. Ou seja, quase a metade da população da terra não sabe quem é Jesus. Já a Igreja Apostólica, que não tinha nada do que nós temos, em 50 anos, evangelizou o mundo de então. A história nos diz que em 60 anos da igreja, praticamente todo mundo tinha ouvido sobre Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, a igreja nasce, a igreja apostólica nasce, e eles eram quase que 120 pessoas. Em Atos, capítulo 2, versículo 41, o número de cristãos era de quase 3.000. Atos, capítulo 4, versículo 4, o número de convertidos agora chega até 5.000. Em Atos, capítulo de número 2, verso 47, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, havia salvação, diga aleluia, havia salvação de almas diariamente no ambiente da igreja.
Em Atos, capítulo 8, Lucas, o escritor de Atos, escreve que grande era a multidão daqueles que iam sendo salvos. Veja que Lucas, até o capítulo 4, ele contabiliza aqueles que iam sendo salvos. Porém, a partir do capítulo 8, ele não contabiliza mais o número de pessoas. Não dá mais para contar. Não dá mais para contabilizar o número de pessoas que eram salvas. Era incalculável o avanço e o crescimento daquela igreja. E eu quero ver com você nessa manhã qual era o segredo dessa igreja. Queridos, o impacto da igreja primitiva era tão grande que onde ela chegava, ela alterava a ordem da região onde ela estava. Ela fazia uma revolução, onde os homens de Deus, os apóstolos, iam para uma cidade, ali eles revolucionavam, eles mexiam com a cidade. Em Atos capítulo 17, versículo 6, nos narra a história de Paulo e Silas em Tessalônica. E Paulo e Silas, eles vão visitar um novo convertido chamado Jason. E quando o povo ali daquela região, daquela cidade, sabe que Paulo e Silas estão ali hospedados na casa de Jason, vão até lá para prender Paulo e Silas. Mas Paulo e Silas não estão na casa de Jason. Então o que eles fazem? Eles pegam Jason e levam Jason até as autoridades, para Jason se explicar, para Jason dizer por que você está hospedando esses homens que têm revolucionado o mundo. Veja o que diz Atos 17, 6. Porém, não os encontrando, não encontraram Paulo e Silas. Então, o que eles fazem? Arrastam Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Chegaram em Tessalônica, e a acusação era essa: Jason, por que você hospeda esses camaradas que têm trazido tanto transtorno por todo o mundo? Queridos, onde a igreja do primeiro século chegava, ela impactava o lugar. Você pode dar um glória a Deus? Ela mudava a ordem das coisas, ela mexia com a cultura do lugar, ela sacudia a estrutura culturais das regiões onde ela estava anunciando o Evangelho. Qual o segredo dessa igreja? A igreja primitiva era assim. Onde ela chegava, ela mudava o cenário. Ela se torna tão autêntica e tão poderosa que 10 imperadores de Roma se levantam para paralisá-la. Os cristãos, eles são esmagados pelo Império Romano. São perseguidos, torturados, crucificados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Suas propriedades são confiscadas pelo Estado. E ainda assim, a igreja continuava crescendo. Ainda assim, a igreja continuava avançando na pregação das boas novas de salvação em Cristo Jesus.
Qual era o segredo dessa igreja? No ano 313 da era cristã, quando os bárbaros começam a atacar as fronteiras do Império Romano, e o exército romano não tem forças para conter o ataque dos bárbaros. E aqui precisamos entender que o exército romano era um exército mais poderoso da época. Porém, eles estavam acostumados a derrotar, a lutar contra nações e exércitos organizados. E diante de um exército organizado, ninguém podia com o exército romano. Porém, os povos bárbaros, eles não eram organizados, eles eram tribais, eles vinham, atacavam as fronteiras do território romano com uma fúria insana, sem uma organização. Eles, na verdade, queridos, os bárbaros, eles consultavam, eles clamavam aos seus deuses. Os bárbaros, eles eram endemoniados. E o exército romano, que estudava táticas de guerra, não conseguia lidar com eles. Eles vinham e eles tomavam as províncias, tomavam as cidades, com uma fúria insana. Desordenadamente, eles confundiam os romanos, que não conseguem fazer frente aos ataques dos povos bárbaros. Então, Constantino se levanta como imperador e declara o cristianismo como religião oficial do império. Porque Constantino quer que a igreja, pela pregação do evangelho, contenha os povos bárbaros. Constantino sabia que aquela igreja viva poderia alcançar o coração dos povos bárbaros e transformá-los pelo poder do evangelho que aquela igreja pregava. Aleluias! Que igreja! Que igreja é essa? Qual era o segredo daquela igreja? Qual o segredo da igreja apostólica? Nós vamos meditar nos dois textos que usamos como base para desvendarmos o segredo da igreja modelo, da igreja apostólica. Amém, queridos? Glória a Deus, você está aí? Dá um aleluia aí. Queridos, hoje eu confesso, eu cheguei aqui na igreja, sentei ali, e eu pensei assim, olha, eu estou numa igreja pentecostal. Aquele sonzinho baixo de Cassiane. Eu digo, oh, glória. Amém? Atos capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, diga aleluia, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que nem nós, diga glória a Deus. E aí, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos, glória a Deus, me ajuda aí. E apareceram então distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Aleluias! Glória a Deus! Para desvendarmos o segredo da igreja primitiva, primeiramente precisamos entender que essa passagem narra o nascimento da igreja. Até falhou minha voz aqui. O nascimento da igreja. A igreja modelo.
A igreja apostólica, ela nasce no dia de Pentecostes. Quem é pentecostal aí dá um glória a Deus. Ela nasce no dia de Pentecostes, onde eles estão reunidos em uma casa, em obediência a Jesus. Jesus disse: permaneça em Jerusalém, fique em Jerusalém. Nós estamos em Jerusalém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Você está em Jerusalém. Você permaneceu em Jerusalém. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E depois apareceram línguas de fogo, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Aleluia! Queridos, eu creio que esses dois fenômenos, vento e fogo, que o texto nos apresenta, eles são como que uma espécie de condutores que trazem até os irmãos da igreja o Espírito Santo. Vento e fogo são como que condutores. Esses dois fenômenos, vento e fogo, que o texto nos apresenta. Eles são como uma espécie de condutores do Espírito Santo. Creio que esses dois elementos, eles tipificam aspectos do segredo da igreja. Esses dois elementos irão nos auxiliar no entendimento sobre qual era o segredo da igreja apostólica. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vento e fogo. O vento, queridos, ele fala do nascimento da igreja. O vento fala daqueles que nascem do Espírito. Vamos a uma comprovação bíblica dessa verdade? Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 a 8, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Porque o vento, ele sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, desse jeito, é assim, todo o que é nascido do Espírito. Vamos ler novamente o verso 8. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aleluias! No dia de Pentecostes, nasce a igreja. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. O som
como de um vento impetuoso, ele estava anunciando o nascimento da igreja. Você pode dar um glória a Deus comigo, irmãos? O vento, ele fala da igreja apostólica, que nascia no dia de Pentecostes. O vento fala daqueles que nascem do Espírito. Aquela experiência da igreja primitiva traz uma pureza. A pureza resultante do novo nascimento. Isso aqui é um aspecto do segredo da igreja. A pureza do novo nascimento é extremamente pura. Ela não tem contaminação da religiosidade, tão presente nos nossos dias, na igreja de hoje. A pureza do novo nascimento é uma pureza extremamente pura e cristalina. Aleluia! A pureza resultante do novo nascimento, ela não tem a contaminação da teologia, do conhecimento meramente intelectual, que em vez de trazer crescimento, incha o intelecto, ou melhor, incha o ego. A pureza resultante do novo nascimento é simples e é autêntica. Esse era um dos aspectos do segredo da igreja primitiva. Ela era uma igreja pura, simples e autêntica. Aleluias! O outro fenômeno que traz consigo a presença do Espírito Santo é o fogo. Já o fogo, ele fala de dois aspectos. Um deles é que o fogo é um elemento divino que tem por objetivo purificar a igreja. Purificar aqueles que nasceram do Espírito. O fogo é o elemento divino que elimina as impurezas para que o enchimento do Espírito Santo seja completo na vida da igreja, na vida dos nascidos do Espírito. Aleluias! Esse é um dos aspectos do fogo. O outro aspecto do fogo é a paixão. Aleluia, irmãos! É a paixão. É a paixão que esse fogo gera no coração dos nascidos do Espírito. A essa ação do fogo na vida dos nascidos, chamamos de paixão do novo convertido. Quem já experimentou isso aqui? Todos nós já experimentamos. O novo convertido. O novo convertido, ele é apaixonado, irmãos, por Jesus. O novo convertido é apaixonado. Ele não é só apaixonado por Jesus, ele é apaixonado por aquilo que Jesus é apaixonado. Por isso que aquela igreja ganhava tantas almas, porque ela era apaixonada por Jesus, mas ela também era apaixonada por aquilo que Jesus era apaixonado. Ela era apaixonada por almas, por vidas, com uma paixão igual a de Cristo. Paixão de Cristo. Cristo foi para a cruz para salvar a alma dos homens. Aleluias! O fogo vem trazer essa paixão. Essa paixão que a igreja carregava, essa paixão fazia toda a diferença.
essa ação do fogo na vida dos nascidos, nós chamamos de paixão do novo convertido, ou podemos chamar de primeiro amor. Primeiro amor. Quando falamos de primeiro amor, logo nós pensamos naquela igreja de Éfeso, aquela igreja que era uma igreja perseverante, era uma igreja que não aceitava a iniquidade, era uma igreja que não aceitava aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. Era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, mas a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, traz àquela igreja uma exortação. E diz: eu vejo tudo isso que você faz, que você é perseverante, que você é dedicado na doutrina dos apóstolos, mas te falta algo. Te falta o primeiro amor. Volta para o primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer te revelar o segredo da igreja modelo. E hoje Ele te trouxe aqui para dizer: ei, volta. Sabe, Deus me manda dizer para algumas pessoas aqui: ei, eu sinto saudades de ouvir a tua voz, de quando você entrava no quarto, fechava a porta, e ali você derramava a sua alma diante de mim. Volta para o primeiro amor. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, vai nos falar sobre um tempo que eu acredito que estamos vivendo hoje, um tempo onde se multiplica a iniquidade, onde se avança de uma forma assustadora a maldade em todo o mundo. E porque isso acontece, o amor de muitos, o amor da igreja começa a se esfriar. Esse fogo, ele vem para reacender a chama da paixão da igreja. Aleluias! Glória a Deus, irmãos! A igreja modelo do primeiro século não era apenas uma instituição religiosa, ela era um organismo vivo que tinha pureza do novo nascimento e tinha uma grande paixão pelo Senhor e pelas almas. Aleluias! Glória a Deus! Atos capítulo 2, versículo 42 e 43. Agora vamos para o nosso segundo texto, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aleluias! Aqui precisamos entender as duas áreas de atuação da igreja. Uma das áreas de atuação é o social. A igreja, como instituição organizada e estabelecida e plantada nesta terra, gerando comunhão e convívio social entre os crentes, partindo o pão de casa em casa, atendendo as viúvas e os necessitados. Essa função social a igreja cumpria com muita determinação. E nós, igreja hoje, devemos fazer o mesmo. Entretanto, o que nos apresenta com mais exatidão o segredo da igreja primitiva era
não o aspecto social, mas era o aspecto espiritual. Eram os sinais, eram os prodígios, muitos enfermos eram curados, libertação dos cativos e oprimidos, os algemados eram libertos. Isso tudo nos apresenta não uma instituição religiosa apenas, mas revela a igreja como um organismo vivo, cheio de autoridade e unção. Isso nos revela a igreja como corpo de Cristo na terra. Aleluias! Como já vimos, o segredo, alguns aspectos do segredo da igreja, era a sua pureza, resultante do novo nascimento e da paixão. Poderíamos dizer que eles tinham a pureza de uma criança. A pureza do novo nascimento é a pureza de uma criança. Lembram? A pureza era extremamente pura. A pureza do novo nascimento é extremamente puro. Então, era como que a pureza de uma criança. E essa pureza dava a eles acesso ao poder e à autoridade do reino de Deus. Amém, irmãos? Veja o que Lucas nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 15 a 17. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis. Por quê? Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus com essa pureza, com a pureza do novo nascimento, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém, irmãos? Como dissemos na introdução dessa mensagem, a igreja apostólica é a igreja modelo de todos os tempos. E o fato dela ser modelo para todos os tempos, isso significa que nós hoje podemos nos conformar com ela, podemos ser como ela, podemos ser um organismo vivo, cheio de autoridade e poder, como corpo de Cristo na terra. Aleluia! E aqui então vamos desvendar o segredo. Falamos apenas de alguns aspectos do segredo, que é a pureza do novo nascimento, que é o fogo purificador e que gera a paixão. Mas agora vamos descobrir, em Atos 2, versículo 43, o segredo da igreja primitiva. Diz assim o texto: em cada alma havia temor. Diga, temor. E muitos prodígios. Olha, porque havia temor, então acontece algo. Em cada alma havia temor. E aí, muitos prodígios. Sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aleluias! O segredo de sermos igreja, organismo vivo, uma igreja viva como a igreja modelo, está no temor.
Veja que o texto diz que em cada alma havia temor. Temor. Pastor Marcos, na live, falou sobre temor. Havia temor. E o resultado disso era o corpo de Cristo nesta terra, como um organismo vivo, cheio de autoridade e poder, prodígios, sinais, eram feitos, eram realizados por intermédio dos apóstolos. Amém, irmãos? Então aqui nós precisamos entender o que é temor do Senhor. Temor do Senhor é mais do que sentimento de reverência e respeito. Mas muitos de nós achamos que temor do Senhor é um sentimento de reverência e respeito. Quando nós falamos sobre temor do Senhor, e um dos sinônimos da palavra temor é medo, né? Mas quando nós vamos para o original em hebraico, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com medo. E a maioria das pessoas tem esse entendimento. Você pergunta para alguém e diz, olha, não, é lógico, eu sei que o temor do Senhor não é medo. Porque, na verdade, queridos, o medo, ele potencializa o teu afastamento de Deus. Sabia disso? Quando que o homem, pela primeira vez, sentiu medo? Qual foi a primeira experiência que o homem teve com o medo? Quando ele pecou. Foi quando ele pecou. Então, o medo, ele é produzido pelo pecado. E o homem sente, então, o medo. E porque ele tem medo, ele perde o temor. Ele perde aquele lugar em Deus que ele tinha na viração do dia. E agora o medo afasta ele de Deus. Então a gente vê que as pessoas têm esse entendimento. Diz, não, temor não é medo de Deus. Mas temor é um sentimento de respeito e reverência. Isso não está certo. Porque o temor do Senhor é muito mais que isso. Sentimento de reverência e respeito são produzidos no lugar do temor. Quando você está na presença de Deus. O original hebraico de temor não é medo, o original hebraico de temor é espanto e assombro por aquilo que se vê. Amém, irmãos? Ver é um lugar. O temor do Senhor é um lugar em Deus. E aí, então, o sentimento de reverência e respeito, eles são produzidos nesse lugar. Amém, irmãos? Então, aqui precisamos entender o que é o temor do Senhor. Ele é mais do que reverência e respeito. Como eu disse, esses sentimentos, eles são produzidos quando estamos na presença ativa e diretiva de Deus, quando estamos na presença, no lugar do temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é um lugar em Deus. O temor do Senhor é um lugar em Deus em que Deus realiza o novo nascimento. O lugar do temor é o lugar em Deus onde ocorre o novo nascimento. O temor do Senhor é um lugar em Deus onde a igreja experimenta a pureza proveniente do novo nascimento, que é extremamente pura, sem a contaminação da religiosidade. O temor do Senhor é um lugar em Deus
onde a igreja experimenta o fogo purificador, que elimina as impurezas, para que o enchimento do Espírito Santo seja pleno e completo. O temor do Senhor é um lugar em Deus, onde a igreja deixa de apenas ser uma instituição social e passa a ser um organismo vivo, cheio de autoridade e poder. O temor do Senhor é um lugar em Deus onde a igreja reacende a chama da paixão pelo Senhor e desfruta do seu primeiro amor. O temor do Senhor é um lugar em Deus conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, que dá acesso à igreja ao lugar mais próximo que o homem mortal pode estar diante de Deus, diante do seu trono, diante da sua presença. Esse lugar nós chamamos de Santo dos Santos, da sua gloriosa presença. Jesus conquistou esse lugar pelo novo e vivo caminho, pelo seu sangue. A igreja hoje, a semelhança da igreja primitiva, pode, com ousadia, entrar nesse lugar em Deus. O temor do Senhor é um lugar em Deus, onde a igreja reacende a chama da paixão pelo Senhor e desfruta do seu primeiro amor. Ontem eu passei o dia todo escrevendo essa mensagem. E quando eu terminei de escrevê-la, eu não fiquei satisfeito. Eu digo, falta alguma coisa, Deus. O que falta, Deus? O que falta? O que falta? E Deus não me falou. Aí fui dormir. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E aí eu acordei de madrugada. Acordei de madrugada e Deus falou assim para mim, o Espírito Santo falou assim para mim, sobre o gadareno. Ele falou assim, o gadareno tinha uma legião dentro dele. 7.000, aproximadamente 7.000 demônios dentro de um homem. Só isso que ele falou. E aí ele sempre faz assim comigo. Ele fala uma coisa, aí eu vou conversando, eu vou pensando naquilo que ele falou. Aí eu comecei a pensar naquilo que ele falou. Eu digo, Deus, mas isso aí não tem nada a ver com o que eu preparei, a mensagem que eu preparei, Deus. Não tem nada a ver. Mas continuei conversando, levantando questionamentos a respeito daquilo que Deus falou. Aí eu comecei a pensar, eu digo, poxa, 7.000 demônios dentro de um cara, dentro de um camarada, né, Daniel? Pensa numa coisa dessa. 7.000. E aí eu comecei a pensar assim, pô, mas que desperdício, né? De tanto demônio apenas num camarada. E eu nunca havia pensado a respeito disso. E aí eu disse, Deus, mas é mesmo. 7.000 demônios dentro de um homem. Por que isso? Não é exagero, não? Um só não dava conta? Tinha que ser 7.000. E aí o Senhor me trouxe a revelação. Queridos, o lugar do temor é o lugar da presença do trono de Deus. É quando nós entramos na presença de Deus, mas não na presença passiva de Deus, na presença ativa e diretiva de Deus, onde Ele está no seu trono. Amém, irmãos? Então,
O lugar do temor é o lugar do trono, é o lugar que você entra diante do Rei dos Reis. Amém, irmãos? Você tem acesso ao reino. Reino fala de autoridade, reino fala de sinais, prodígios e maravilhas. Reino. E o que tudo isso tem a ver com o endemoniado gadareno? Querido, Jesus, ele disse assim, perguntaram para ele quando que ele estabeleceu o reino de Israel, e Jesus disse assim, muitos dizem, o reino está ali, o reino está lá, o reino está lá, mas o reino não está nesses lugares. O reino está dentro de vós. O reino está dentro de você. Em cada alma havia temor. Amém? A chave que dá acesso ao reino está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Aquela legião tentou afundar o barco. Não deu. Mas os demônios, eles estavam protegendo ou tentando impedir que o reino de Deus que estava dentro daquele homem fosse alcançado. Amém, irmão? Você consegue entender o poder dessa igreja? Eu e você, nós podemos ter acesso. Jesus conquistou na cruz do Calvário esse lugar em Deus. O reino de Deus está dentro de nós, irmãos. Está dentro de você, está dentro de mim. Basta voltarmos ao primeiro amor, desejarmos isso. Amém, irmãos? Isso tudo que falei não tem muito a ver com aquilo que fazemos, mas tem tudo a ver com aquilo que Ele fez. Amém, irmãos? Quando que nós tivemos acesso à salvação, ao primeiro amor, nós éramos tudo torto, tudo errado. Não fizemos nada. Mas aí a religião vem e entra no nosso coração, e aí nós jejuamos e nós oramos, e isso, em vez de nos levar no Santo dos Santos, isso incha o nosso ego, e nós nos tornamos fariseus, e começamos a dizer: eu te louvo, Deus, porque jejuo, porque consagro, porque te louvo, glória a Deus, glória a mim também nas alturas. Te louvo porque não sou como esse publicano pecador. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez. Volte para a cruz, volte para o primeiro amor, volte lá para trás, seja como uma criança, simplesmente entre, simplesmente creia, acredite essa manhã e entre nesse lugar em Deus. Jesus já conquistou, Ele fez, nós não podemos fazer. Ninguém pode fazer, somente Ele, o Cordeiro perfeito e imaculado, sem pecados, pôde fazer. Tudo que Jesus conquistou na cruz é teu direito. Entre essa manhã, por favor, o pessoal do louvor, entre essa manhã. Peça agora nesse tempo do louvor, nesse tempo que vamos orar, nesse tempo que vamos cantar essa canção, que essa canção seja uma oração do seu coração para Deus, dizendo: Deus, abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Deus, abre os meus olhos, eu quero te ver. Senhor, abre o meu coração, eu quero te sentir. Leva-me a me apaixonar outra vez por ti, me leva ao primeiro amor. Vamos ficar de pé, querido. Agora eu gostaria que você começasse a orar. Comece a orar, irmão.
Sabe, Deus te trouxe aqui essa manhã. Deus quer levantar aqui uma igreja, não apenas uma igreja instituída, humana, não. Ele quer levantar da comunidade cristã Nova Jerusalém um organismo vivo, um organismo cheio da unção, um organismo